Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Convido o vereador Gilmar para assumir a 2ª secretaria. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata resumida da sessão ordinária de 17/3/2020. Aos 17 dias do mês de março do ano 2020, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, com sede na Rua Coronel Vida 211 Centro, realizou-se a 7ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Domingos Everaldo Kuhn, secretariado pelos vereadores Marcos Ribas e João Alberto Ferreira da Costa, com a presença dos vereadores Arildo Santos Aleschi, Denis Sanson, Gilmar Costa, João Savi e Rogério Seluznik. Havendo um número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única, foi aprovado por unanimidade o requerimento 28/2020. Em discussão e votação única em bloco, foram aprovadas por unanimidade as indicações 13 e 14/2020. A discussão da emenda supressiva ao projeto de lei complementar 18/2019, protocolado sob o número 960/2019, foi adiada por 10 dias, conforme requerimento verbal apresentado pelo vereador João Alberto Ferreira da Costa, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.449 ao 5.457/2020, sendo que o projeto de lei 5.450/2020 foi a votação nominal. Devido ao adiamento da discussão da emenda supressiva ao projeto de lei complementar 18/2019, protocolado sob o número 960/2019, o mesmo foi retirado da pauta de votações. Em primeira discussão e votação separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.458 ao 5.463/2020, sendo que o projeto de lei 5.458/2020 foi a votação nominal. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de março, no horário regimental, constando na ordem do dia a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.458 ao 5.463/2020. Agradeceu a presença de todos em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi lavrada a presente ata assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário que proceda à leitura do expediente da sessão. Ofício 90/2020, vindo do Executivo Municipal, referente ao ofício 23/2020, informações sobre UTI móvel. Em atenção ao ofício 23/2020 do Poder Legislativo Municipal, que solicita informações sobre os motivos da UTI móvel recebida pelo município ainda não estar à disposição da população. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o relatório técnico de uso do referido equipamento. Para demonstrar e comprovar ações realizadas em anexo, segue cópia integral do processo administrativo 3012/2020. Em tempo, reiteramos votos de estima e apreço, nos colocando à disposição. Ofício 92/2020, vindo do Executivo Municipal. Senhor Presidente, cumprindo o previsto na Instrução Normativa 151/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e contido no artigo 49 da Lei Complementar número 101/2000, encaminha-se ao Poder Legislativo os seguintes documentos relativos ao exercício financeiro 2019. Demonstrativo analítico emitido pela Tesouraria dos saldos financeiros de caixa e bancos em 31/12/2019, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do balanço patrimonial. Todos os anexos de balanço previstos no artigo 101 da 4.320, estruturado conforme as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Os relatórios da gestão fiscal publicados durante o exercício 2018, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo SINAM do Tribunal de Contas, identificando demonstrativos emitidos em cada sistema. Os relatórios resumidos da execução orçamentária, publicados durante o exercício 2019, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo SINAM do Tribunal de Contas, identificando seus demonstrativos emitidos em cada sistema. Ofício 93/2020, vindo do Executivo Municipal,
Senhor Presidente, referente ao ofício 52/2019, indicação 13/2019. Em atenção ao ofício 52 do Poder Legislativo Municipal, que solicita a possibilidade de realizar a reforma do ofício da Quadra de Esportes Escola Municipal Leonor Santos, da localidade de Faxinal dos Quartinhos, informamos que a Secretaria Municipal de Educação declara que foi realizado o conserto do piso da quadra, eliminando-se os locais quebrados e com buracos, bem como a construção de mureta para evitar a entrada de água da chuva, com a instalação de manilhas para escoamento de água e também a construção de calçada com degrau para eliminar a terra que invadia a quadra, que também servirá de arquibancada, que está em fase de conclusão. Assim que possível, será providenciada a instalação de sobrepiso em toda a extensão da quadra, bem como a substituição das telhas de PVC. Para demonstrar e comprovar as ações realizadas, segue anexo cópia integral do processo administrativo 5.665 de 2019. Do Ministério Público, ofício 73/2020. Excelentíssimo senhor Domingos Everaldo Kuhn, presidente da Câmara de Vereadores. Informação sobre atendimento na Promotoria de Justiça de Palmeira. Cumprimentando-os perante Vossa Excelência, comunicar que a partir desta data, conforme a resolução 1645/2020 da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, como forma de combater a pandemia do novo coronavírus, o atendimento ao público está sendo feito prioritariamente por e-mail e fone, sendo avaliados os casos urgentes para possível atendimento presencial, assina Antônio Carlos Nervino. Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de lei 5.464 ao 5.470. Da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, pareceres aos projetos de lei 5.465 e 5.466. Seria isso do expediente, senhor presidente. Obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar da palavra durante o expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores, com exceção do vereador Anselmo Heimbecker Osório, que justificou a sua ausência. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador João Alberto Ferreira da Costa, com o assunto saúde. Com a palavra, vereador João Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, como hoje interrompemos o período de normalidade das sessões ordinárias, né? A partir de amanhã nós não estaremos mais realizando as sessões ordinárias, e entramos aí neste período de cuidados com essa enfermidade que assolou o mundo inteiro, e por consequência nós estamos dentro do mundo, e é o mundo inteiro mesmo, né, que convive hoje com esse problema. Eu acho importante deixar aqui um recado, até porque tenho me pronunciado inúmeras vezes aqui, falando pela comissão de saúde desta casa, e fui agora, nesse final de semana, também procurado pela imprensa, pelas rádios eletrônicas, né, os jornais, pedindo aí uma posição do espaço de saúde desta casa. Agora tudo está diferente, né? Tudo está pelo meio eletrônico, nem na rádio mais não dá para ir, tem que gravar um vídeo. Bom, eu acabei falando lá aquilo que considero óbvio. Acabei dizendo que o posicionamento, pelo menos do presidente da Comissão de Saúde, é reforçar o que vem dizendo a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do nosso país e a comunidade científica. A Organização Mundial de Saúde pede cuidados extremos com relação à movimentação, com relação aos contatos, enfim, esses que todo dia nós recebemos por aí. O Brasil, através do Ministério da Saúde, recomenda uma paralisação voluntária. A paralisação voluntária é importante, mas me parece que não é o suficiente. A paralisação voluntária hoje nos está deixando um pouco expostos, porque muitos dos brasileiros não entendem o que é a paralisação voluntária. Então, melhor seria a paralisação total, o que algumas cidades já estão fazendo, o que alguns governadores determinaram, o governador de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, a paralisação total. Essa paralisação total tem que ser entendida pelos brasileiros, não é tudo parado.
as atividades essenciais continuam existindo. Os supermercados continuam vendendo e fornecendo alimentos, o transporte de caminhões continua transportando, as farmácias continuam vendendo os remédios, e somente aquelas atividades que não são essenciais é que paralisam as suas atividades. E depois o governo deverá estudar medidas de compensação. Então esta eu imagino que deve ser a posição coerente desta Casa de Leis, né? Nós estamos hoje em um grande embate polarizado, que é mais ou menos decidir entre a economia e a vida, e nós sabemos muito bem que elas estão muito ligadas, decidindo apenas pela vida, desprezando totalmente a economia. Nós poderemos em breve, em muito breve, perder muitas vidas em função da quebra total da economia. Nós sabemos que o mundo hoje não vive sem uma estrutura mínima de economia. Então nós temos que ter, né, os caminhões transportando alimento, os agricultores plantando alimento, a indústria que produz alimento, a indústria que trabalha no manufaturamento, né, de alimentos, tem que estar funcionando também. Enfim, esta é, imagino que a posição mais coerente. Aí agora, no nosso município, verifiquei agora há pouco que havia uma moção de autoria do vereador Denis, uma moção, me parece que assinada por todos os vereadores, pedindo também que o município, através do Poder Executivo, se utilize do Hospital Madre Teresa de Calcutá, caso necessário seja, para acolher, tomara que não ocorra, mas se ocorrer, palmeirenses portadores, né, do vírus. Eu acho isso possível. O prefeito já publicou hoje um decreto emergencial com relação ao município. Imagino que ele já tem autonomia legal para fazer isso. A solução do hospital, dos dois hospitais e deste, por que é que ele está fechado, qual foi a causa que geraram essas consequências, nós vamos voltar a discutir depois que passarmos por este período tão crítico. Mas agora é necessário que a Prefeitura, através da sua equipe, com a autorização do Ministério Público, me parece que o Ministério Público está ativo dentro desta demanda, o Ministério Público tem sugerido, inclusive, que a Prefeitura assuma, né, aquela estrutura hospitalar, mas enfim, isso é para depois. Agora imagino que o município deve mesmo ir lá verificar, assumir aquela estrutura lá, adequar os leitos que tem lá, porque no Hospital Santa Casa nós temos 48 leitos, eles não estão adequados, caso seja necessário utilizá-los. O Hospital Santa Casa, me parece, salvo algum engano, que tem em torno de 5 aparelhos respiratórios. Esses dias tive a informação que apenas 2 estão funcionando, então nós não temos a estrutura necessária caso ocorra os percentuais que estão sendo sugeridos pelas autoridades de saúde. Bom, mas enfim, é importante que isso aconteça. Esta casa, compreendo que já fez o que podia fazer no momento adequado, quando, através da mesa diretora e de todos os vereadores, provocados pela Comissão de Saúde, resolveu transferir 300 mil reais para o município, para que com esse dinheiro o município aportasse recursos na Santa Casa, a Santa Casa pudesse adequar os seus leitos, pudesse pagar os salários atrasados, convocar os médicos para atuarem, e imagino que, senhor presidente, não conversamos muito sobre isso, mas imagino que esta casa tem um pouco mais do que os 300 mil reais, e que esse dinheiro também, caso seja necessário, e o prefeito e a prefeitura precise, eu imagino que essa Câmara poderá imediatamente, se for do vosso entendimento e do entendimento da mesa diretora que dirige esta casa, repassar mais esses recursos para que a prefeitura possa adquirir ou melhorar esses equipamentos de respiração e nós possamos enfrentar, né, este problema, que não é do município, não é do Estado, é um problema de todos, né? Imagino que esta casa faz os sacrifícios, né, que deveria fazer. Estamos agora paralisando com as ações ordinárias, mas não estamos paralisando com as nossas atividades. Elas serão mais intensas ainda do que o período normal que nós tínhamos, né,
até porque nós não estaremos mais trabalhando com as questões da suplementação de crédito, com toda essa questão de registro administrativo, legal, da administração pública. Nós estaremos agora trabalhando com todos os procedimentos que entornam esta grande enfermidade que o país vive. Então, eu imagino que nós vamos sair muito bem disso, né? Imagino que todos vão fazer as suas partes, será doloroso, eu imagino que em alguns casos, haverá satisfações e haverá insatisfações. O governo existe para isso. O governo existe para pôr o dedo na hora que há insatisfação, para que não ocorra, iguais em países da África, em alguns poucos países da África, que ainda vivem no passado, que resolvem todos os seus problemas com um pedaço de pau na mão, um dando na cabeça do outro, coisa do passado. Nós não, nós vivemos na modernidade. O poder legislativo existe para fazer a lei, para que as pessoas, na sua mais variedade, nas suas mais diferentes formas de desentendimentos, não precisem resolver desta forma como irmãos nossos que ainda vivem no passado resolvem seus problemas. Nós resolvemos aqui no parlamento, votando, e às vezes nos sentimos insatisfeitos porque perdemos na votação, mas entendemos que prevalece o interesse da maioria. E é assim que caminha a humanidade para o progresso. É por isso que a nossa cidade de Palmeira, embora alguns não entendam, mas eu entendo que Palmeira hoje tem um padrão das melhores, considerando o porte de Palmeira com as cidades que têm esse mesmo porte. É uma das melhores cidades desse país. Está entre as cidades com este porte de bem-estar social do mundo. Podem procurar isso. Vai do Google, vai, enfim, toda a rede de tecnologia, vocês vão verificar que nós temos os índices de controle de saúde, todos os índices sanitários razoavelmente bem atendidos. Ao longo de 200 anos isso foi se construindo. Então nós temos estrutura, basta apenas que tenhamos um pouco de calma, né? Eu disse no vídeo em que eu gravei que é hora de calma, que é hora de manter a nossa fé, mas é hora de aceitar e fazer o que a comunidade científica está dizendo, que é a paralisação total e apenas o funcionamento das atividades essenciais. Imagino que nós sairemos rapidamente deste problema e aí voltaremos ao convívio normal e a Palmeira seguirá com aqueles conflitos que fazem com que o progresso aconteça e com que nós só caminhamos no rumo do desenvolvimento. Eu agradeço a atenção de todos. Ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.458/2020. Autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso resolúvel de imóvel rural e da outras providências. Em votação nominal. Vereador Arildo Zaleski. Sim. Vereador Denis Sanson. Vou votar sim. Vereador Gilmar Costa. Eu voto sim. Vereador João Alberto. Sim. Vereador João Savi. Eu voto sim. Eu também voto pelo sim. Vereador Rogério Celuzzi. Eu voto sim. Presidente Domingos Everaldo. Sim. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.459/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.226,27 para a Secretaria Municipal de Assistência Social, dotação de subvenções sociais. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.460/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 40 mil para a Procuradoria-Geral do Município, dotação de aquisição de imóveis. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam com o seu encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.461/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 71 mil para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dotação de indenização e restituição. É uma devolução da rua Judite Sota Malucelli, de divulgação do convênio da Judite Sota Malucelli.
Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.462/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 17.814,58 para a Secretaria Municipal de Assistência Social, diversas dotações orçamentárias. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.463/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 140 mil, Secretaria Municipal de Agricultura, dotação de equipamento e material permanente, com o objetivo de adquirir 3 plainas agrícolas, 2 microtratores com enxada rotativa acoplada. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.464/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 150 mil por regime próprio de previdência social, obras e instalações, com a seguinte justificativa. Viabilizando a adequação de dotações que sejam utilizadas para execução de despesas na autarquia, solicitando apreciação. Deve ser para a reforma do prédio que eles adquiriram, né? Obras e instalações. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.465/2020. Autoriza o Poder Executivo a proceder mediante termo de fomento, repasse de recursos financeiros oriundo do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, a Associação Menonita Beneficente, AMB, Lar Levi e da outras providências. O valor do repasse é R$ 40 mil. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.466/2020. Autoriza o Poder Executivo a proceder mediante termo de fomento, repasse de recursos financeiros oriundo do Fundo Nacional de Assistência Social, a Associação Menonita Beneficente, AMB, Lar Levi, no valor de R$ 60 mil. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.467/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 189.500 para a Secretaria Municipal de Educação, dotação de obras e instalações e também para material de consumo. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.468/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.690,73 para a Controladoria Geral do Município, outro serviço terceira pessoa jurídica, dotação. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.469/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.500, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, dotação de indenização e restituição, com a seguinte justificativa. Devolução de saldo oriundo do contrato repasse 872.601 de 2018, firmado entre o município e o Ministério da Agricultura através da Caixa Econômica Federal. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.470/2020. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 142.500 para a Secretaria Municipal de Educação, dotação de obras e instalações, com a seguinte justificativa. Contratação de empresa especializada visando a reforma da quadra escolar instalada nas dependências da Escola Municipal do Campo Professora Leonor Santos e da Escola
estadual Flávio Santos, ambas localizadas em Faxinal dos Quartins. Em votação, vereadores que concordar permaneçam no seu encontro. Aprovado por todos. Tem vereador inscrito. Antes de nós encerrarmos essa sessão, gostaria de falar um pouquinho sobre o repasse que foi solicitado para essa Câmara aqui, para a Santa Casa. Que bom que o vereador João Alberto tocou no assunto hoje, porque já foi há algumas semanas aí que sempre o vereador toca no assunto e a gente não se pronuncia, mas não se pronuncia porque a gente está esperando que realmente a gente possa repassar esse dinheiro para a Prefeitura e a Prefeitura para a Santa Casa. Por causa que, pelo jeito que, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, parece que a Prefeitura se torna difícil repassar o dinheiro para pagamento de salários. Então, gostaria hoje de tocar nesse assunto, porque senão vai se prolongando e vai ficando, e a gente depois vão pensar que a gente não está querendo repassar o dinheiro, mas muito pelo contrário. A intenção da gente aqui é repassar esse dinheiro o quanto antes, para que essas pessoas peguem e saiam da situação que talvez se encontre, né? A Prefeitura podendo passar. Então, mas eu gostaria de dizer também que a Câmara não deve nada à Santa Casa. Acredito que a Prefeitura também não deva. Eu acho que quem deve à Santa Casa é o Estado, se é que deve, porque pelo que a gente escutou, isso foi falado, que parece que teve algum problema em contrato, coisa e tal aí, então a gente não sabe certeza. Mas a gente, quer dizer que a gente quer repassar o dinheiro. A gente está vendo força, a gente já pediu para o Executivo ver a maneira que a gente pode fazer para repassar esse dinheiro. Porque, sei lá, eu, por exemplo, eu respeito a todos os vereadores e todos os vereadores que trouxeram alguma coisa aí, a gente vai trazer para a mesa, vai estudar, e a gente recebeu esse requerimento através do vereador João Alberto, vereador Anselmo, vereador Rogério, e votou esse requerimento. Mas eu, até o momento, a presidência dessa casa aí não foi ainda chamada para uma conversa com a administração da Santa Casa. Nenhum membro da Santa Casa, a direção da Santa Casa, procurou a casa aqui, a presidência, ou eu no caso, ou qualquer um da mesa, para contar o que estava acontecendo. Não é que nem a vez passada, que o provedor da Santa Casa veio falar com a gente na minha sala, e a gente procurou de fazer o quanto antes aquela devolução daquele dinheiro para a Prefeitura para passar para a Santa Casa. Essa vez foi o contrário. Essa vez a gente não teve isso aí. A gente não teve o contato. Eu estou sabendo dessa situação pelos vereadores que apresentaram o pedido. Então a gente vai passar, não resta a menor dúvida. Para mim não interessa. O que interessa é que as pessoas sejam beneficiadas. Mas só que a gente fica pensando assim, será que está precisando mesmo? E por que não vê ninguém? Eu acho que deveria dar uma satisfação para a gente, que a gente, afinal de contas, eu sou o presidente. A gente só soube disso aí através dos vereadores que trouxeram isso, votemos, o requerimento foi aprovado e a gente vai passar. Hoje mesmo pedi para verem lá na Prefeitura se acharam alguma maneira de a gente repassar o dinheiro, para depois não estarem dizendo o presidente não quer passar, o presidente está segurando. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu quero repassar o dinheiro. Esse dinheiro não é nosso, esse dinheiro é do povo, não é da Câmara, não é da Prefeitura, é um dinheiro que está aí para ajudar as pessoas. Mas a gente gosta também que seja avisado, pelo menos. A gente não foi sequer chamado, não veio ninguém conversar. Pelo contrário, da vez passada. Então eu acho que a Santa Casa não está precisando, não veio ninguém falar, nenhum membro da direção da Santa Casa veio. Então a gente fica um pouco assim, pensativo, por que será isso? Afinal de contas, a gente está aí e é presidente dessa casa aqui.
Convocamos os senhores vereadores para a sessão extraordinária amanhã, dia 25 de março, às 19 horas, para a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.464 ao 5.470/2020. Comunicamos que esta Câmara, por intermédio da resolução número 1/2020, de 23/3/2020, estabeleceu novas medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, que as atividades da Câmara Municipal deverão ser realizadas internamente, sem atendimento presencial ao público externo em sistema de rodízio, estabelecido para cada departamento, estando os servidores à disposição para a convocação da administração a qualquer momento. Comunicamos também que, conforme a resolução número 2/2020 da mesa diretora da Câmara Municipal de Palmeira, de 24/3/2020, que as sessões plenárias ordinárias estão suspensas enquanto perdurar a situação de emergência caracterizada pela pandemia de Covid-19, ou até que haja outra determinação, que sessões extraordinárias poderão ser convocadas para deliberar sobre casos de urgência ou de interesse público relevante pelo prefeito ou presidente da Câmara, mediante iniciativa própria ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores. Comunicamos ainda que as reuniões das comissões permanentes serão também limitadas à deliberação sobre casos de urgência ou interesse público relevante mediante convocação dos seus respectivos presidentes. As convocações serão realizadas por meio de comunicado eletrônico e contato telefônico, bem como publicação no site da Câmara e no Diário Oficial, com no mínimo 24 horas de antecedência. Informamos que os prazos regimentais estão suspensos nesse período. Agradeço a presença de todos em nome de Deus e pelo povo. Declaro encerrada a presente sessão.